Cabo Verde continua a registrar novos casos de Covid-19 e agora vamos falar com o Diretor Nacional da Saúde para saber como está a preparação para o combate ao vírus. Olá, tudo bem? Muito bom dia, obrigado. Em primeiro lugar, para dizer que os 4 casos que foram registrados neste momento são casos importados, quer de Portugal, quer da Holanda, quer da Inglaterra. Portanto, e Portugal-França. Então, casos importados, e estamos a fazer todos os possíveis para evitar que, a partir desses casos importados, hajam casos de transmissão local. Esse é que é o nosso foco neste momento. Fazer uma vigilância epidemiológica muito apertada em relação às pessoas que já estão em quarentena, quer nos hotéis, quer quarentena domiciliar. Já são quantas pessoas em quarentena neste momento? Neste momento, a nível dos hotéis, que começou a vigorar a partir do momento que o Governo, portanto, a partir do domingo, decretou, de facto, quarentena obrigatória nos hotéis, anda à volta de 400 pessoas, mais do que 300, quase a chegar a 400 pessoas nos hotéis, quer na Ilha do Sal, quer aqui na Ilha de Santiago, na praia. E temos um número muito maior de pessoas que estão em quarentena domiciliar, que já vinham, portanto, desde há pelo menos uma semana atrás, e que estamos a seguir atentamente através da linha verde ou diretamente. E esses casos confirmados são importados. Agora pergunto, esses casos suspeitos também são importados nesse momento, esses 11 novos casos? Nesse momento, dos 11 casos suspeitos, 10 têm ligação com o exterior, portanto, pessoas que estiveram no país de transmissão ativa. E só um caso, que é o caso suspeito de São Vicente, e que se trata, portanto, de uma camareira de um dos barcos que esteve na Boa Vista. E esses casos suspeitos que já detectaram, como é que avaliaram isso? Têm alguns sintomas ou nem por isso só estão... Os casos suspeitos, portanto, é a partir do momento que o doente apresenta sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito e algum critério epidemiológico que tem a ver com a proveniência ou a estada num país de transmissão ativa ou contacto com um caso confirmado. Portanto, se preencher esses 3 critérios, nós imediatamente, portanto, classificamos como um caso suspeito, é isolado imediatamente uma estrutura de saúde, é transportado para uma estrutura de saúde, para isolamento, e chegando lá é feito um teste para exame, e 24 horas depois teremos o resultado do teste. Se for negativo, volta, portanto, ao estado, a outra classificação de caso não confirmado, e se for confirmado, continua, portanto, no isolamento até que a sua situação de saúde seja melhorada para podermos desclassificá-lo como portanto, libertar o doente. Neste momento, portanto, nos 2 hospitais centrais está sendo feito para se melhorar a resiliência em termos de responder aos casos suspeitos que vão aparecendo e aos casos confirmados. Portanto, já há alguma experiência de lidar com os casos suspeitos, quer no Hospital Agostinho Neto, quer no Hospital Batista de Sousa, e toda a equipa também de saúde pública, liderada pelos delegados de saúde, já tem também, e também em colaboração com a Proteção Civil, com os bombeiros, já tem, portanto, a experiência de uma chamada de um caso suspeito para ser transportado para o hospital. Então, toda essa engrenagem, já temos alguma experiência nestes poucos casos, nestes cerca de 20 casos suspeitos que já recebemos até este momento. Então, vão servindo também para ganhar, portanto, experiência e os profissionais estarem melhor treinados para fazer face. Portanto, neste momento estamos em melhores condições do que estivemos há 2 semanas atrás, evidentemente. O nosso foco, portanto, a nível da saúde, é fazer tudo para que, a partir dos casos importados, o vírus não se dissemine na comunidade. Como é que estão a fazer isso? Através da vigilância cerrada das pessoas que estão em quarentena.
Portanto, e não só, portanto, mesmo as pessoas que não estejam em quarentena, mas que eventualmente possam, portanto, ter, portanto, algo a ver com o vírus, estamos atentos, e a linha 811-12 é uma linha privilegiada que nos tem permitido, para além dos contactos diretos e diários que nós temos com essas pessoas que estão confinadas nas suas casas, em quarentena, ou nos hospitais, também em quarentena. Como eu disse, temos uma equipa de 40 médicos, cerca de 40 médicos, que estão atrás da linha, para além dos contactos que fazemos diários, com base na vigilância e no registro dos pontos de entrada que fizemos e que sempre fizemos, e que agora, portanto, nos últimos voos que chegaram a Cabo Verde, com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas de Portugal, e felizmente a partir deste momento o país fechou-se, portanto não há voos para trazer mais pessoas. Então estamos concentrados nas pessoas que estão em quarentena para podermos vigiá-los e detectar eventuais casos. E como é que está o engajamento da população nesse sentido? As pessoas estão a respeitar? É sempre possível mais engajamento, mas nós estamos satisfeitos, no geral, portanto, com o engajamento da população, que tem respondido muito bem aos apelos do Governo e das autoridades sanitárias. Elogiamos essa, e sempre contamos com a população, porque nas grandes causas de saúde pública a população tem dado uma contribuição fundamental. E os pacientes, como é que estão a reagir aos medicamentos? Quais os medicamentos são os medicamentos de suporte para cada sintoma, ou já têm algum medicamento para esse momento? É assim, nós neste momento só temos um caso positivo, não é? Que está no Hospital Agostinho Neto e que está, portanto, a reagir muito bem. Na Boa Vista temos um caso importado, que é o inglês, que há de sair do país ainda hoje, mas todos estão de boa saúde. O caso confirmado que está no Hospital Agostinho Neto está bem de saúde e não inspira grandes cuidados. E pergunto ao caso já confirmado, a pessoa teve necessidade de ventilador, nem por isso, os casos são leves, quais os sintomas que estão a apresentar? Em relação ao coronavírus, portanto, à Covid-19, há uma regra, portanto, universal, que é 80, 15, 5. 80% dos casos são casos ligeiros, 15% são casos que necessitam de um acompanhamento médico, e desses, 5% é que necessitariam de cuidados intensivos. E, portanto, nessa perspectiva, nós ainda não tivemos... Aliás, só temos um caso de transmissão, um caso, portanto, confirmado, e que até o momento não tem necessitado de nenhum cuidado, digamos, intensivo. E a nível do reforço dos materiais, aumentaram as camas, aumentaram mais espaços para isolamento? Exatamente. Neste momento, todo o país está, portanto, a densificar a sua capacidade de resposta em várias vertentes, quer de reforço de recursos humanos, quer, portanto, também de espaços não só para isolar, portanto, os casos suspeitos, para isolar os casos confirmados, para permitir que os profissionais que venham a estar em contacto com os casos confirmados também tenham um espaço onde possam, portanto, se resguardar em vez de voltar para a sua família diariamente. Paralelamente, nós estamos a densificar a nossa capacidade de resposta com todos os atores, nomeadamente a nível das empresas. Enviamos as normas orientadoras que as empresas devem ter para elaborar o seu respectivo plano, e também enviamos para os hotéis, também normas orientadoras para o manuseamento dos cadáveres e também para a questão dos funerais, em que difundimos que, caso apareça um caso suspeito, de um cadáver, portanto, de Covid, e recomendamos, portanto, um número máximo de 20 pessoas a frequentar o funeral. Já há uma expectativa para o término disso tudo? Ninguém sabe, portanto, quando é que termina esse problema de saúde pública, essa emergência internacional. Se me perguntar em termos pessoais, eu espero que dentro de 2, 3 meses essa situação seja normalizada. Veja a situação, o exemplo da China, em que foi mais ou menos 3 meses
2 meses e tal, 3 meses para que a situação se normalizasse. Agora temos vários países europeus com problemas gravíssimos. E os Estados Unidos também começam a dar sinais de emergência grave, mas aqui no nosso cantinho, em Cabo Verde, esperemos que a gente consiga dominar rapidamente a situação. Já fechamos as fronteiras, o nosso foco agora é as pessoas que vieram de fora e as pessoas que tiveram contacto com casos que já tivemos, nomeadamente nos hotéis, e termos essa vigilância estreita para, em aparecendo, detectar precocemente e tomar as medidas necessárias. O conselho que damos é para ficar em casa. Ficando em casa, portanto, não terá contactos com o vírus, porque o vírus está com as pessoas, o vírus está com as superfícies onde as pessoas que eventualmente têm o vírus possa deixar o vírus para que outras pessoas se contaminem. Portanto, e nesse aspecto, se ficarmos todos em casa, iríamos limitar as chances do vírus se disseminar na população. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado a nós. E muito obrigada a si que nos acompanha lá em casa. Já sabe, fique em casa se puder. Essa medida pode salvar a sua vida e a do seu próximo.